Olá, meus irmãos, bom dia! Bom dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive eternamente e tem o domínio de todas as coisas, o Todo-Poderoso, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. A Ele rendemos honra, glória, louvor e adoração. Bendito seja o nome do Senhor, o Todo-Poderoso. Que o Senhor abençoe sua vida, sua casa e os seus negócios. Que a mão poderosa do Senhor possa te sustentar e te levantar, te ajudar, te socorrer. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor. Ele tem poder para te ajudar. E lembre-se, hoje é o dia perfeito para recomeçar, para reconstruir, para sonhar, para edificar, para prosseguir. Levante-se de onde você caiu, restaure as suas forças no Senhor e prossiga. Deus te abençoe muito. Pastor Sérgio passando para mais uma meditação da palavra de Deus. No livro de Jonas, capítulo 1, onde a palavra de Deus, do versículo 1 até o versículo de número 6, que nos diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para aliviarem do seu peso. Porém, Jonas desceu ao lugar do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. A história de Jonas, o relato da pregação em Nínive, ela é interessantíssima e importantíssima para a compreensão de muitas coisas no Antigo Testamento. Jonas é um profeta, ou foi um profeta que Deus levantou para, dentre outras missões naquela época, levar a mensagem da palavra de Deus a um povo mau, desobediente, a um povo que não amava a Deus e era um povo politeísta, e tinham vários deuses. O nome Jonas significa pombo, e ele era filho de um homem chamado Amitai, que é mencionado na Bíblia. E Jonas profetizou no reino do norte de Israel, ainda quando estavam divididos entre reino do norte e reino do sul, depois do Reino Unido.
e ele profetizou por volta do século 8 antes de Cristo. E para ele foi designado uma viagem para pregar para os ninivitas. Ele era filho de Amitai, e ele traz agora, ou ele tinha a incumbência de avisar aos ninivitas o eminente castigo divino que estava próximo a alcançá-los, e ele era o mensageiro de Deus para levar esta mensagem. Deus o escolheu para esta missão. A fama dos ninivitas naquela época era conhecida já de muitos. Não eram poucas as pessoas que conheciam a fama de Nínive. Eles eram maus. Ela era uma cidade excessivamente grande para a época, porque dizem que ela tinha cerca de 120 mil moradores, e ela ficava à margem do rio Tigre, onde hoje está a moderna cidade de Mossul, no Iraque. O império que dominava na época era o Império Assírio, e eles têm esta cidade onde era o centro da maldade, e ela era a capital da Assíria. Conforme segundo Reis, capítulo 19, versículo 36, era onde habitou o rei Senequeribe, que desafiou a Deus e também foi assassinado pelos seus 2 filhos após a derrota do seu numeroso exército pelo anjo do Senhor. Nínive tinha uma área muito grande, de 7 quilômetros, 15 grandes portões para penetrar suas muralhas. Havia um sistema elaborado de 18 canais que traziam água das colinas para Nínive. E olha que ela foi fundada bem na antiguidade por um homem conhecido na Bíblia, que foi reprovado por Deus, chamado Nimrod. Ela tinha um famoso palácio que era chamado o Palácio Sem Rival, de 503 metros quadrados, 80 salas, e levou cerca de 160 milhões de tijolos para construir. Nínive significa bela, adorável. Os ninivitas eram maus, e eles adoravam o deus peixe, o deus Dagon, e na sua mitologia, que era parte humana e parte de peixe, e que havia saído do mar e fundado a nação assíria, Nínive era o centro da maldade, e Deus agora incumbe Jonas de anunciar a maldade deles e o arrependimento. Eles eram conhecidos como sensual, cruéis, viviam de saques, orgulhavam-se dos montes de cabeça que penduravam nos seus muros na entrada da cidade para amedrontar as pessoas, ou nas estacas. Eles traziam das batalhas violentas e faziam pilhagens de outras cidades. Eles tinham brutalidade, crueldade, atrocidade dos ninivitas eram conhecidos. Eles eram dos povos mais temidos da terra, bem próximo do rio Tigre. Eles dominavam as técnicas
dos minerais como cobre, ferro, criaram armas mais resistentes e aplicavam aos povos conquistados a escravidão. E entre eles haviam vários casos de espoliamento vivo, em pedras, os cortes de vários membros do corpo, posturas de deportação em massas de populações conquistadas. Eram maus, eles não tinham freio. E chegou o tempo de Deus de punir Nínive, ou de anunciar o arrependimento. Deus não tem desejo de destruir, o desejo do Senhor é salvar. E Deus disse, veio a palavra do Senhor, não foi qualquer palavra, a palavra do Senhor a Jonas, dizendo, levanta, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Olha que esta não é a primeira vez que a palavra diz que a maldade de uma cidade chegou até ela. Lembra de Sodoma e de Gomorra? Que o Senhor disse a Abraão, e que enviou mensageiros para convencer os homens, principalmente a família de Ló. A malícia chegou até Deus. O pecado fede as narinas de Deus. E Deus agora quis tomar uma providência, e como Ele é Deus, conhece a eternidade e os propósitos, deu aos ninivitas a oportunidade da salvação e achou um vaso. Quem era o vaso? Jonas. Deus disse para ele, levanta-te. Parece a semelhança de Ezequiel, lembra? Toda vez que Deus ia falar com Ezequiel, Deus falava, levanta, filho do homem, falarei contigo. Levanta. Há muita gente prostrado, caído, derrotado, aplacado, abatido, por causa de qualquer coisa. Levanta-te. O ordenar para se levantar é a urgência. Levanta, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Ele era o representante de Deus, o anunciador da graça, da bondade, da misericórdia, mas do juízo também. A graça dentro do que eles conheciam na época. E Jonas se levantou, rapidinho, ele ouviu a voz de Deus, e parece até uma pessoa obediente, porque ele se levantou. Mas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Quem foge de Deus? Qual é o homem, ou a mulher, ou o governo, ou quem quer que seja, por mais importante, inteligente, capacitado, que consegue fugir de Deus? Nenhum até hoje. O Salmo 139, a Bíblia relata que se descer ao abismo, lá está. Se subiu ao céu, lá está. Se descer ao mais profundo do céu, lá está. E que a escuridão para ele é como ao meio-dia, que não há meio de escapar e de se livrar de Deus. Não tem jeito de fugir de Deus. Ou você encontra Deus, conserta com Deus, ou você vai tentar fugir de Deus e vai morrer sem Deus e vai viver eternamente sem Deus. Jonas intentou fugir da sua missão, das suas responsabilidades. Não é de hoje que os homens querem fugir das suas responsabilidades, da obra de Deus, de fazer o bem. Quantas vezes isso acontece muito? Às vezes há necessidade de alguém para ombrar, para desenvolver o trabalho, para ajudar a carregar a cruz. Simão Cirineu ajudou a carregar a cruz de Jesus, forçado, na marra, mas ele carregou. Depois que colocou no ombro dele, ele carregou. A obra de Deus precisa ser feita pelos servos de Deus. Deus conta com os seus. Mas Jonas levantou para fugir da face do Senhor para Tarsis, que dava cerca de 4.000 quilômetros de onde ele estava. E ele desceu a Jope, achou um navio que estava indo para Tarsis,
pagou a passagem, desceu para dentro dela para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Como é que você vai fugir de Deus? Como é que alguém decide fugir da presença de Deus? Vai brigar com Deus, vai ignorar Deus, vai ignorar a voz de Deus. Ele achou que seria normal, eu não vou fazer mais, eu não quero fazer mais. Deus havia incumbido ele de pregar a palavra e de ir, e agora ele foge de diante de Deus. E aí o Senhor falou assim: Jonas, eu te quero em Nínive, mas eu não vou, eu vou fugir. E Deus então, o que Deus faz? Depois que ele entra no barco, aí o Deus que controla tudo, ó, Deus controla o vento, Deus controla o mar, Deus controla a natureza, Deus controla todas as coisas. Deus então envia um vento ao mar, depois que ele paga a sua passagem, versículo 4, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, não é pequeno vento, um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Quando alguém foge da presença de Deus, ele tende a dar prejuízo aos outros. Deus levantou o seu povo para estar na presença dele. Deus é o Deus que envia também a tempestade. Ele tanto acalma a tempestade, como ele envia a tempestade. Ele é o Deus que acalma o mar, mas ele é o Deus que faz o mar ficar assolado também. A humanidade precisa entender que tem um Deus que controla todas as coisas, que tem um Deus soberano, que tem um Deus que rege todas as coisas. Estas doenças da nossa época, a pandemia ou qualquer outro problema, desemprego, fome, guerra, nudez, ameaças nucleares, qualquer outra coisa, isso para Deus não é nada, não representa nada. A hora que Deus quiser, a hora que Deus querer, Ele dissolve tudo isso e faz a vontade dEle acontecer, porque Ele é Deus. Não houve ninguém que lutou contra Deus e permaneceu, não houve nenhum homem que pôde medir força com Deus, nem o próprio Lúcifer que caiu pôde medir força com Deus. E lá vem tempestade e assola o mar, e os marinheiros temendo, porque eles conheciam o mar, e aquele negócio que assolava o mar, quando dizem que eles lançaram suas fazendas, os bens que eles tinham, o transporte que estava tendo, lançou tudo no mar. E Jonas estava fazendo o quê? Dormindo. Ele deitou lá no porão e dormia um profundo sono. Acorda do teu sono espiritual, levanta para a oração, levanta-se diante de Deus para clamar, para adorar a Deus. É no clamor e na decisão de servir que Deus age. Jonas dormiu o sono da irresponsabilidade. Jonas dormiu o sono do fujão. Jonas dormiu o sono da ignorância, de fugir da presença de Deus. Não adianta fugir de Deus. E o mestre do navio é quem foi lá chamar. Depois, tomado conhecimento disso, eles lançam, e Jonas pede para que lancem ele no mar, e eles lançam, e Deus prepara uma embarcação para Jonas, e um grande peixe toma Jonas, e ele fica 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe, e o peixe o lança lá na praia, e depois Deus faz crescer ou nascer uma árvorezinha, uma abamoreira sobre ele, e depois um verme vem e dissolve aquilo, e Deus manda Jonas pregar, e ele mesmo contrariado, ele sai pregando aos ninivitas, e dizendo para eles que ainda em 3 dias, que Nínive seria subvertida, que Deus iria destruir. Ele trouxe a palavra, e os ninivitas começaram a temer. O rei de Nínive decretou um jejum e orações, e mandou que os animais jejuassem, não deram alimento para eles, e jejuaram as crianças, e jejuaram os adultos, e as autoridades constituídas, os militares, os governantes, todos jejuaram. E Jonas pregou a
palavra, e houve uma mudança de comportamento entre os ninivitas, e Deus, na sua eterna misericórdia, não destruiu Nínive, e Jonas apresentou-se diante de Deus questionando. Por isso que ele não queria pregar, porque Deus é um Deus misericordioso de bondade. Por isso que ele não iria pregar, porque ele sabia que Deus ia se arrepender do mal. Ainda bem que Deus é maravilhoso, ainda bem que Deus tem misericórdia do seu povo, porque se Deus fosse olhar a maldade da humanidade, ninguém estava vivo, ninguém se levantaria, a humanidade teria sido destruída ou lançada todos no inferno, sem nenhum receio. Deus é justo e pode fazer isso, mas Ele, que tem uma misericórdia eterna, e que a sua misericórdia se renova manhã após manhã, porque são grandes, Ele nos deu a graça de vivermos, e Jonas pregou, e os ninivitas arrependeu, e eles não foram destruídos. Somente 100 anos depois, os ninivitas foram destruídos, e eles em si, quando eles foram destruídos, eles vêm daquela geração, viu a graça, viu a misericórdia, viu o milagre de Deus. Quem sabe você está com a visão ofuscada, quem sabe você está com a mente entenebrecida, cheia de limitações e de situações complicadas, por causa das dificuldades, olhando para Deus como qualquer Deus ou como um Deus limitado. Eis que eu te digo em nome do Senhor dos Exércitos, Deus é todo poderoso, Ele é soberano, Ele é exaltado, Ele é grande, Ele tem poder sobre o mar, sobre a tempestade, Ele tem poder sobre o vento, Ele tem poder sobre a pandemia, Ele tem poder sobre a variação da pandemia do Covid-19, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é exaltado entre as nações. Creia e clame a Deus. Se a igreja de Deus, o povo de Deus, aqueles que creem em Deus começarem a clamar, a palavra diz em Crônicas capítulo 7, no versículo 14, diz a palavra: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e me buscar e se converter de seus maus caminhos e se arrependerem, eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a terra. Se Deus sarou os ninivitas com tanta maldade, se Deus perdoou aquele povo mau, matadores, aquele povo que espoliava os outros, aquele povo que não tinha dó de ninguém, Deus deu a eles muitos anos de vida, aquela geração foi perdoada e aceita por Deus. Imagine o que Deus pode fazer novamente com esta nação e com as nações do mundo, porque a igreja, o povo de Deus ainda está aqui. O poder para resolver o problema não está nas vacinas, está na mão da igreja. Ore a Deus. O problema da sua casa está em você se quebrantar diante de Deus, orar e buscar. Ele tem poder para resolver qualquer problema. Creia hoje, abra o canal da oração para com Deus e a vitória de Deus virá na sua vida. Deus tem vitória para você, Deus tem perdão para você, Deus tem alegria para você, Deus tem solução para você, para a sua casa, para a sua família, para esta sociedade, para o Brasil e para as nações. Deus tem solução. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, levantam homens e mulheres comprometidos com a palavra, com a verdade. Gente que não se vende, gente que não foge dos seus compromissos e das suas responsabilidades. Uma igreja que ama o Senhor e que olha para dentro daquilo que é real, que é o Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus que acalma o mar,
Ó Deus, que acalma a tempestade, acalma este coração, acalma esta vida, ó Deus, em nome de Jesus. Sossega-te nos braços do Senhor, aquieta-te nos braços do Senhor. Ele é Deus, Ele está vivo, Ele está no trono, Ele é todo poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é o conselheiro das noites longas. Ele é o Deus que tem o poder sobre todas as coisas. Em nome de Jesus, receba a sua vitória. Em nome de Jesus, receba o seu milagre. Em nome de Jesus, receba a solução dos seus problemas, daquele que é todo poderoso sobre todas as coisas. Acalma o teu coração do Senhor. E quem sabe você pode cantar já. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando, é adorando. Permita que o Senhor acalme o mar, que Ele acalme a tempestade na sua vida. É Ele quem te dá vitória, é Ele quem vai te levantar. Abra o teu coração. Teu inimigo é grande, mas Deus é maior. Em nome de Jesus, Deus, ministra nesta casa, nesta família, nesse pai, nesta mãe, nesta pessoa. Ministra a bênção, o milagre, ó Deus, desta vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fiquem todos na paz do Senhor, tenham todos um ótimo dia na presença de Deus.